Vamos falar sobre o cenário de fundos imobiliários que está sendo um pouco afetado agora pela alta da Selic, que faz com que o IFIX tenha uma queda agora em setembro. E além disso, vamos dar uma analisada no fundo imobiliário de lajes corporativas, o VINO11, que também tem tido alguns problemas, e com isso a gente vai entender qual é a situação que o VINO11 está passando. Até pouco tempo atrás, em 2024, a gente tinha uma expectativa de diminuição gradual da taxa Selic, que subiu bastante por causa da pandemia, e ela vinha diminuindo. Isso acabou fazendo com que os investimentos em renda variável começassem a se recuperar e subir de valor. Mas agora, com a sinalização da volta da alta da Selic na nossa taxa de juros brasileira, isso faz com que os fundos imobiliários comecem a recuar, dar uma queda nos preços. Algumas notícias, como essa daqui, indicam que o IFIX caiu um pouco mais de 2,5% em setembro, motivado pela subida de 0,25 ponto percentual na Selic, que subiu para 10,75% no ano, porque até o momento ela só vinha caindo, e aí depois teve essa sinalização que ela ia começar a subir de novo. Agora o que acontece? Se a gente observar o gráfico do IFIX em um período maior, a gente pode ver que seu valor se encontra próximo das máximas. O índice ele lateralizou por muitos anos na faixa dos 2.900 pontos, e agora, desde o finalzinho de 2023, o IFIX ele se encontra acima dos 3.000 pontos e no momento até acima dos 3.200. Isso mostra que sempre é bom analisar o todo e não se deixar guiar apenas pelas notícias. No cenário geral, os fundos imobiliários ainda se encontram muito bem e é bom ter uma noção do que acontece no cenário micro, né? O que acontece na taxa Selic e tudo mais, mas é bom considerar o que aconteceu no cenário macro. O que aconteceu antes disso? Bom, teve um crescimento dessa classe de ativos com cada vez mais investidores. E agora os fundos, eles têm passado por uma renovação dos seus regulamentos, tornando eles uma classe de ativos cada vez mais robusta. Vamos agora falar da situação do fundo imobiliário VINO11. Vamos começar falando sobre a diversificação de receita. O ativo do fundo que comporta a sede da Rede Globo em São Paulo representa 44% da receita, ou seja, quase 50% da receita total do VINO11. Isso representa um risco muito grande para o fundo, afinal é apenas um inquilino com quase 50% da receita. Além disso, está tendo uma situação de inadimplência contra a WeWork, que escalou para uma ação de despejo, que foi informado no último relatório gerencial do fundo. O ponto menos pior é que ela representa apenas 5% do fundo imobiliário. Agora imagine se fosse um desses inquilinos que representam mais de 10%. Bom, falando sobre os vencimentos, aqui está um ponto interessante, que 79% das receitas de aluguel está para mais de 2028, o que gera uma certa previsibilidade nas receitas se não tivesse essas incertezas extras acontecendo. Só que tem um outro problema, o fundo ele possui uma alavancagem bem grande que ele tomou para adquirir a sede da Rede Globo. No total, as aquisições estão na faixa de 484 milhões, e mesmo com a venda de um ativo no Rio de Janeiro, o BM336, que totalizou 385 milhões, ou seja, um pouco mais de 30% dos ativos do fundo, a situação não melhorou. E aí o que acontece? Toda a situação que o fundo está passando internamente, com uma grande concentração de receita na sede da Rede Globo, problemas com o inquilino WeWork, que representa 5% das receitas, e além disso tudo, o cenário do IFIX atual está sendo pressionado pela alta da Selic, essa situação toda é refletida nos índices. O P sobre VP dele está muito abaixo de 1, 0,48, está tendo uma rentabilidade negativa de 14%. O dividendo pode parecer, você olhando assim, ele está muito alto, 13,42%, mas é por conta do preço que caiu muito. No geral, é importante lembrar o seguinte, o cenário dos fundos imobiliários ele pode estar agora um pouco mais desafiador com a alta da Selic, mas a situação dos FIIs ela é cíclica. Uma hora a Selic vai aumentar, pode piorar um pouco mais, mas quando a Selic começar a cair, vai melhorar de novo. Então o que acontece? É importante você analisar o micro, com essas notícias e tudo mais, mas também analisar o macro, o que está acontecendo? E o número dos investidores que começaram? E as reformas no regulamento? Então fica essa dica. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. É isso, valeu, falou, tchau!